Só para chamar. Meu amigo, se acalma, ela tá viva, ela só não veio pra aula. Não, sim, meu filho, mas eu quero que ela esteja em todas as aulas. Claro, gente, inclusive, quando estiver assistindo essa aula, sabe que você deixou o sentimento de vazio. Todos nós te odiamos, é isso que ele quer dizer. Mande, Denise, mande, viu? A transformação foi. Deixa eu botar aqui para gravar também de um outro jeito, porque desse jeito aqui a Essa qualidade fica Kendall muito Jenner melhor. só tem o sobrenome, porque não tem um pingo para ser modelo, não tem um pingo de talento. Que revolta é essa, hein? Eu acho que a Kendall Jenner só tem o sobrenome. Só por isso que É ela é o empregada. famoso Nepo Baby, né, velho? É, exatamente. Só tem o sobrenome, não tem um pingo de talento. Ô, Fábio, ela literalmente falou assim: mãe, eu quero ser modelo. Aí no dia seguinte, a irmã dela contratou lá uma mulher para dar aula de catwalking, sabe? Que é como as modelos andam. E aí, tipo, ela literalmente tava zoando nessa aula. A mãe dela pagando, tipo, a irmã dela pagando horrores de caro e a menina, tipo, zoando, sabe? E hoje em dia ela é uma das modelos mais bem pagas do mundo. Diga aí, pra ser horrível, não tem um pingo de carisma. Enquanto Gisele, menino, Gisele acaba com ela. Gigi também. Que a Gisele é Gisele, meu filho, tem que... Bela Hadidi, Bela Hadidi. E gol, né? Vamos lá, então, ó, povo lindo. Hoje nós iremos começar com ondulatória, parte da física que estuda tudo que acontece com as ondas, tá? Tanto onda sonora quanto ondas luminosas, as ondas vibracionais, que a gente chama também, que é tipo as redes Wi-Fi, rádio, TV, micro-ondas e assim por diante. Beleza? Então, aqui agora a gente vai dar uma focada geral, de fato, nesses conceitos mais genéricos, eu podia dizer assim, a gente pode chamar assim. Tranquilo? Aí depois é que a gente vai, de fato, trabalhar isso de uma forma mais específica, focando nas duas ondas mais principais, que é som e luz, basicamente isso. Aí vai ser a parte de acústica, com efeito Kepler, e também a parte de óptica, beleza? Deixa eu passar aqui, para a gente poder começar o estudo de ondulatória. Eu já quero começar falando com vocês, comentando com vocês sobre os fundamentos, beleza? E aí a primeira coisa que eu preciso que vocês prestem atenção em relação ao fundamento é ao conceito do que é onda, beleza, gente? Onda vai ser o que a física vai chamar de fenômeno. Mas aí tem que tomar cuidado que esse fenômeno ele vai transportar, ou seja, ele vai ser responsável por transportar exclusivamente, ou seja, apenas energia, ou seja, onda não vai transportar matéria. Isso, inclusive, é algo que o pessoal confunde muito quando a gente fala, por exemplo, em onda do mar. O pessoal acha que, por exemplo, uma pessoa que está no mar pega uma onda, aí aquela onda vai fazer com que o corpo dele se movimente, ou seja, vai transportar ele para outro lugar, quando na verdade não é. Quando a pessoa diz que vai surfar uma onda, na verdade o que ele faz, olha só, é aproveitar o que a gente chama de quebra da onda. Tá vendo aqui, ó? A pessoa tá aqui em cima, ó, com a sua pranchazinha, tá vendo? E aí ele aproveita esse momento em que a onda pega a sua máxima altura, e aí a partir do momento que ela pega uma máxima altura, o que vai acontecer é um processo de quebra dessa onda. Aí a quebra dessa onda vai fazer com que essa pessoa lá em cima caia. Ou seja, ele vai transformar a própria energia potencial gravitacional dele em energia cinética. Deu para entender isso? Então, assim, quando o cara vai surfar a onda, não é que a onda está transportando ele, não. Ele está literalmente em cima da onda, parado em relação a ela, e aí, a partir do momento em que ela quebra, o cara começa a despencar, ou seja, ele está caindo literalmente, beleza? Assim como a queda d'água também, e aí a energia potencial gravitacional desse cara é que está sendo transformada em energia cinética. Então, a energia dessa onda está sendo mantida para ela mesma, e ela, por ser onda, é o fenômeno que não vai transportar matéria. Então, isso aqui eu preciso que vocês foquem bastante, porque ela, em boa parte das questões do Enem de vestibulares em geral, tentam pegar o pessoal justamente nisso, dizendo que onda transporta matéria, e não. Onda só transporta energia. É o caso desse carinha que está aqui, tá vendo? Ó? Se vocês forem perceber, o centro dele está aqui. Quando ele está em cima da onda, o centro continua no mesmo lugar, tá vendo?
O deslocamento que ele teve foi um deslocamento vertical, não foi horizontal. Então, nesse caso, não há aqui transporte de matéria. Tá vendo? O cara continuou no mesmo lugar. E aí, ó, quando a onda passa por ele, ele continua no mesmo lugar, tá vendo? Então, ela não vai transportar matéria, ela só transporta energia. Então, a gente se move com contato com a onda por conversão de energia. Muito bem, isso mesmo, viu, Deneb? Isso mesmo. A gente faz a conversão da energia potencial gravitacional em cinética. Porque, ó, veja só, a gente não faria sentido dizer que uma onda transporta matéria, porque ó, se ela transportasse matéria de fato, a partir do momento em que eu falasse perto, falasse próximo dessa caneta aqui, essa caneta ela sairia voando. Se eu soltasse, ela sairia voando. E não é o que acontece. Perceba que a minha voz, o som que eu estou emitindo aqui, é um tipo de onda. Perfeito? Vai ser uma onda. Mas, ó, perceba que ela não está transportando matéria. Por quê? Nada está voando aqui, tá vendo? Nada está saindo do lugar. Então, por isso, ela não move. Agora, tem que tomar cuidado. Ela move energia. Então, se eu pegar, por exemplo, uma taça de cristal e eu conseguir fazer uma determinada nota, numa determinada frequência, essa taça ela vai receber essa energia, ela vai vibrar tanto, que ela vai estourar. Aí, isso sim. Por que é que a gente consegue estourar uma taça de cristal com a nossa voz? Porque a voz, por ser uma onda, tá vendo o som que a gente emite é uma onda, essa onda transporta energia. Tranquilo? Aí vamos lá para a gente poder passar isso aqui. Depois que a gente falou sobre o fundamento em si, a gente vai comentar um pouquinho sobre as classificações da onda. Agora aqui, agita as moléculas, muito bem, isso mesmo, Deneb. Você está passando, você está transferindo energia para aquelas moléculas, e aquelas moléculas começam a ter tanta energia, inclusive, Deneb. Isso a gente disse que é por meio da ressonância, né? Ela vai receber essa energia por meio de um processo chamado de ressonância. Aí fica tanta energia ali, que as moléculas acabam se expandindo de uma forma, assim, que a própria matéria em si ela não suporta, beleza? E ela estoura. Agora, pessoal, essa classificação de onda, vocês precisam tomar muito cuidado, porque é a parte mais chata, é a parte, assim, que mais tem conteúdo, da ondulatória como um todo, beleza? Porque, vejam só, uma onda, ela pode ser classificada quanto à sua dimensão, beleza? Mas ainda tem várias outras. A primeira definição, a primeira classificação é justamente em relação às suas ondas, beleza? Então, ó, vamos lá, deixa eu só mutar aqui rapidinho para aí o meu WhatsApp, peraí, só para não atrapalhar a gente aqui. Pronto, muito bem. Ó, beleza, voltando. Então, a classificação quanto à sua dimensão, ela pode ser unidimensional, pode ser bidimensional e pode ser tridimensional. Eu acredito que só analisando esses prefixos, vocês já consigam entender mais ou menos o que é que significa, né? Unidimensional só tem uma dimensão. Um exemplo disso, gente, é a onda que a gente faz utilizando uma corda. Quando você pega uma corda e você faz uma vibração nela, perceba que, ó, a vibração ela vai acontecer em uma única direção, ou seja, ou ela será para a direita, ou ela será para a esquerda, ou seja, ou não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Então, ela só vai em uma dimensão, tá vendo? Outro exemplo, no caso, depois que a gente falou de unidimensional, a gente tem a bidimensional. Um exemplo disso é uma gota d'água. A gota d'água bateu na região, podem perceber, que aí você tem um deslocamento para a direita e você também tem um deslocamento para a esquerda. Então, são duas dimensões, nesse caso aqui, tá vendo? E você tem as tridimensionais. O exemplo mais famoso de tridimensional é o som. Aí, por quê? Olha só. O que vai provar, de fato, que ela é tridimensional é isso aqui, ó. Se uma criaturinha tiver de frente ao alto-falante, ele vai ouvir. Se uma outra criaturinha tiver deste lado do alto-falante, ele vai ouvir o som. Se ele estiver atrás do alto-falante, ele também vai ouvir o som. E se ele estiver nessa direção, ou seja, independente da posição em que ele estiver em relação a esse alto-falante, ele vai ouvir. É o que acontece, por exemplo, assim, ó, vejam, eu vou virar a minha cadeira, eu vou falar, e vocês podem perceber que vocês continuam me ouvindo. Pode não ser com a mesma intensidade, mas vocês me ouvem, tá vendo? Ó? Se eu falar de lado, vocês continuam me ouvindo. Claro que a captação do microfone vai alterar em alguma coisa, mas se tivesse aqui junto comigo, vocês não iam perceber tanto, ou seja, não ia haver tanta percepção em relação a essa mudança, tá vendo? Por quê? Porque o som é uma onda tridimensional, então, independente de onde eu estiver, ó, ela vai seguir, tá vendo? Ela vai estar por todo o ambiente. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente recapitular.
A gente falou sobre onda, e ali a onda vai ser responsável pelo transporte apenas de energia, não de matéria. Em relação à sua classificação, nós temos ali a classificação quanto à sua dimensão, que ela pode ser unidimensional, uma direção, bidimensional, 2 dimensões, e tridimensional, 3 dimensões. O exemplo de tridimensional mais famosa é o som. Tranquilo? Então, ó, todo mundo entendeu A isso, né? luz também pode ser classificada tridimensional. Como é, Dilson? A luz. A luz, Edilson, depende de como você esteja usando essa luz. Porque, por exemplo, se você tiver ali A luz do sol. laser, pronto, a luz do sol, sim. Beleza? Porque, ó, se essa luz, Edilson, por exemplo, for de um laser, ó, você tem aqui um laser. O laser, ele não vai retinho, olha, retinho, vai uma dimensão, tá vendo? Tem que só tomar cuidado com isso. E a lâmpada? Aí, pronto. A lâmpada, existem lâmpadas que têm ângulos que aí torna a luz bidimensional e outras que tornam a luz tridimensional. Beleza? A lâmpada convencional, que é a rolinha. Aí ela vai ser bidimensional, isso. Beleza? Deixa eu botar aqui, ó. Agora, ó, a classificação, gente, quanto à natureza da onda. A onda tem 2 naturezas. Quais são? Pode ser mecânica, pode ser eletromagnética. Ela vai ser mecânica quando ela não precisa de um meio para se propagar. Ou, no caso, desculpa, ela vai ser mecânica quando ela precisar de um meio para se propagar. Por exemplo, o som. Percebam, o som ele precisa do ar para se propagar. No espaço, se você for perceber, o espaço é um vácuo. Ou seja, não existe ar, beleza? Então, significa que no espaço não tem som. Tá vendo? Nós não temos capacidade de ouvir. Isso acontece também dentro da água. A água, ela tem, ou ela não tem ar, ou ela tem pouco ar, ou seja, o ar a gente diz que é rarefeito, né? Ou seja, é muito pouquinho. Então, se vocês forem perceber, quando esses nadadores vão utilizar fones de ouvido para ouvir dentro da piscina, não pode ser um fone de ouvido qualquer. Por quê? Porque se for um fone de ouvido qualquer, ele não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque o som ele precisa de um meio para se propagar. E aí, esses nadadores usam normalmente aqueles fones de ouvido de condução óssea. Porque o que é que você vai fazer? Você vai fazer com que o som ele troque de meio. Ou seja, ele necessita de um meio. O meio que o som mais utiliza para se propagar é o ar, beleza? Mas o som pode se propagar em outros meios também. É um exemplo disso. Ouvir o som na água, assim, só mais difícil, mas dá para ouvir. Dá, mas bem pouquinho e às vezes distorcido, concorda comigo? Sim. Extremamente distorcido. Mas lembra disso, quanto mais fundo você tiver, menos ar você vai ter, tá vendo? Porque é claro que quanto mais perto da superfície, mais ar você vai ter. Mas aí quando você começar a ir mais para o fundo, você começa a não ouvir mais. A mesma coisa se você botasse, por exemplo, um fone de ouvido. Por mais que ele fosse, por exemplo, à prova d'água, você não conseguiria ouvir. Por quê? Porque você precisaria do ar para propagar. Aí a gente usa aquele de condução óssea, que aí nesse caso o som ele vai se propagar usando os nossos ossos, a vibração dos nossos ossos. Aí os ossos da face, juntamente com as cartilagens, é que serão ali o meio que ele vai se propagar. Beleza? Então, ó, exemplo de onda mecânica é o som. Beleza? É o mais característico. Tranquilo? Okay. E aí, as eletromagnéticas, elas são aquelas que não precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz. Porque, ó, diferente do som, a luz no espaço. Por quê? Porque, nesse caso, a luz ela não vai precisar de meio nenhum para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Além da luz e da radiação, tem outro exemplo? Tem as ondas de rádio. As ondas de rádio também, elas não precisam de meio para se propagar. As micro-ondas também, elas não precisam de meio para se propagar. Beleza? O calor. O calor ela é infravermelho. Aí, nesse caso, ele não vai precisar também de um meio para se propagar. Não precisa. Para se propagar. Tranquilo? Ok. Ó, deixa eu passar aqui. Aí, então a gente já viu até agora, ó. Percebam. A gente viu a classificação até agora, quanto à dimensão, unidimensional, bidimensional, tridimensional, tranquilo? Tridimensional mais famosa, o som. Vimos a classificação quanto à natureza da onda,
que aí ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Mecânica, lembrar, são aquelas ondas que precisam de um meio para se propagar, por exemplo, o som. O som você precisa do ar para se propagar, ou então, se você estiver falando de um fone de ouvido de condução óssea, precisa do osso do seu crânio para poder, no caso da sua face inteira, para poder se propagar. E as eletromagnéticas são aquelas que não precisam de meio para se propagar, por exemplo, a luz. Tranquilo? Aí nós temos agora a classificação, gente, quanto a propagação e a vibração. Aí nós temos as ondas longitudinais. Aí essas ondas longitudinais, gente, são aquelas em que tanto a vibração quanto a propagação, elas possuem a mesma direção. Então, como é que vai funcionar isso? Vejam só. Eu tenho, por exemplo, o som. O cara pegou aqui nesse alto-falante aqui, tá vendo? Ele falou aqui, ó, percebam. Ele falou. No processo que ele falou, ou seja, a voz dele vai ser recebida pelo microfone e vai ser lançada pelo alto-falante. Mas para ser lançada pelo alto-falante, ele precisou vibrar o alto-falante. E se vocês forem perceber, o alto-falante, ele vibra para frente e para trás. Podem perceber isso em qualquer caixa de som. Qualquer caixa de som que você botar no volume, principalmente mais alto, você vai perceber que a vibração é, de fato, para frente e para trás. E aí, olha só, quando ele vibra para frente e para trás, esse som, ele também vai, ó, se propagar para cá, tá vendo? Então, ele vibra para frente e para trás, ele se propaga para frente. Aí, antes que vocês me digam, professor, mas o som, ele não é tridimensional? Sim, ele é tridimensional, mas como a gente está falando da propagação e da vibração, a gente está falando, como é que eu vou dizer? Da primeira vibração e da primeira propagação, tá vendo? Então, ó, percebo que o som, ele tá aqui, ele vai mover, ou seja, ele vai vibrar esse alto-falante para frente e para trás, e a primeira coisa que você vai ouvir é aqui. Por isso que eu disse para vocês, que o cara que está na frente do alto-falante, é óbvio que ele vai ouvir melhor, ou seja, com mais intensidade, com mais clareza, do que quem está aqui atrás. Exemplo disso eu acredito que 90% aqui, eu não posso dizer que é 100%, mas eu acredito que a maioria aqui já tinha tido, assim, a péssima experiência de ir para uma festa, de ir a uma festa, e aí ficou, infelizmente, em frente a uma caixa de som. Aí começou aquele festeiro, aquele inferno todo, e aí você tá de frente dele, você sente o seu corpo inteiro vibrar junto com o som. Sim. E perceba que você sente ainda que realmente o som, ele tá batido de frente mesmo assim, ó. Você sente o impacto, cara. Tum, tum, você sente o impacto vindo para frente e para trás. Não é isso? Cara, sente pra caramba. A caixa torácica inteira parece que vai explodir. Aí você sente, de fato, que a vibração é para frente e para trás. Aí significa que o cara que tá do lado, ele não vai sentir? Vai sentir. Mas é claro que ele sente menos do que o cara que tá de frente com a cara para a caixa de som. Fábio, será que não é por conta da natureza da onda que a luz pode variar a sua dimensão? Enquanto uma luz seria mecânica, a luz do sol seria eletromagnética. Ellen, pode ser também, viu? Boa teoria. Eu vou dar uma pesquisada melhor, viu, nisso? Eu não lembro, eu não sei, assim, de confirmar o certo, não, mas eu vou dar uma pesquisada e ver se de fato, se explica dessa forma correta, viu? Não se preocupe não, aí quando eu confirmar, eu mando para vocês lá. E aí nós temos ali também, gente, ó, as ondas que são transversais. A onda transversal, deixa eu olhar se ela está se movimentando, tá? Ó, percebam. Gente, se vocês forem analisar aqui, a vibração é o movimento que tu tá fazendo. A vibração da mão é para cima, vocês estão vendo? A mão está sendo levada para cima, a mão está sendo jogada para cima. Mas olha a propagação da onda, ó, a onda está indo para onda, ó, a onda está indo para lá, tá vendo? Ó. Então, ó, a propagação está sendo vertical, desculpa, a vibração está sendo vertical, a propagação está sendo horizontal, faz 90%. Ou 90%, 90 graus, desculpa. Nesse caso, vão ser aqui perpendiculares. Então, esse aqui é o conceito de ondas transversais. São aquelas ondas em que a vibração e a propagação, elas possuem direções perpendiculares, ou seja, formam 90 graus entre si. O maior exemplo disso daqui, gente, são as vibrações que acontecem nas cordas. Beleza? Então, bora recapitular. Quanto à propagação e à vibração, nós temos as longitudinais, que são aquelas que a vibração e a propagação possuem a mesma direção, tranquilo? E as transversais serão aquelas que a vibração e a propagação vão fazer 90 graus em si. Ou seja, ó, tu
faz uma vibração para cima, mas a propagação da onda, para onde é que ela está indo? Ó, tá vendo? Ela está indo na horizontal. Ó. Deixa eu até pegar aqui o apontador do laser. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? Tá se propagando para lá. Beleza? Então, esse daí é o conceito. Vocês precisam tomar cuidado, que essa daqui, inclusive, é a classificação mais chatinha. O pessoal sempre confunde essas duas classificações. E o Enem gosta muito de trabalhar, sobretudo com as transversais, tá? Ele gosta muito. Ele sempre bota uma coisinha ali ou outra, aquelas questões que ele faz algumas afirmativas e te pergunta quais são as certas, ou então te pergunta quais são as incorretas, tá? Me digam aí, por favor, se vocês entenderam até agora essas 3 classificações. Deu para entender essas 3? Repete só mais uma vez, Jerinho. Deu, né? Muito bem. Sim, porque a gente falou até agora, Ellen, de 3 classificações, não foi isso? Nós falamos de 3 classificações. A gente falou, desculpa, das 2 classificações. Desculpa, né? A gente falou quanto a natureza, né? Desculpa, a gente falou 3, que foi quanto à dimensão. A gente falou da natureza dela e a gente falou da propagação e da vibração. Tranquilo? E agora, ó, a gente vai falar sobre os elementos da onda. Eu preciso que vocês entendam esses elementos, porque esses elementos aqui, gente... Eita, inclusive, deixa eu comentar com vocês uma coisa, ó. Quase que eu esqueci de comentar isso. Mas vejam só. Tá vendo uma curiosidade legal dessas ondas longitudinais aqui, ó? Das ondas longitudinais, é que a gente pode dizer, a gente pode confirmar... Eita, meu Deus, como é que tira essa legenda? Muito bem. É que a gente pode confirmar que todas as ondas, ó, vou até botar isso aqui, toda onda eletromagnética, deixa eu só botar ele assim para ele poder ficar em alta performance, ó, toda onda eletromagnética, ó, toda onda eletromagnética, ela é uma onda longitudinal, beleza? Toda onda que é eletromagnética, ela é longitudinal. Ou seja, a vibração e a propagação, elas possuem a mesma direção. Exemplo de onda eletromagnética, o Wi-Fi da sua casa. O Wi-Fi da sua casa, a vibração e a propagação é na mesma direção. Por isso mesmo que, quando você vai posicionar o seu roteador, é interessante que você posicione ele em algum lugar que não tenha parede. Por quê? Porque se você botar ele em lugar que tenha parede, a onda vai bater na parede e, por ela ter um comprimento de onda muito grande e uma frequência muito baixa, ela não vai conseguir passar por aquela parede, entendeu? E aí, os cômodos que vão estar atrás dessa parede não vão conseguir receber um sinal Wi-Fi tão bom, justamente porque ela é longitudinal. Tranquila? Beleza, viu? Deixa eu passar aqui, ó. Agora vamos falar sobre os elementos. Agora sim. Hoje, então, os elementos da onda, tá? Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês aqui. Peguei a onda, coloquei ela em um plano cartesiano, tá vendo? Quase em um plano cartesiano. Vou te dizer que isso aqui é um plano geral. Beleza? E aí eu quero que vocês olhem primeiro, já de cara, para esse eixo. Esse eixo aqui, gente, no caso, essa linha que está cortando a onda no meio, isso aqui a gente chama de eixo de simetria. Eixo de simetria. A UNEB gosta de chamar também de nível de equilíbrio. Então, isso aqui ou é eixo, você pode chamar ou de eixo de simetria, ou pode chamar de nível de equilíbrio. Nível de equilíbrio da onda. Beleza? O Enem, particularmente, gosta de chamar de eixo de simetria, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Ó. O Enem prioriza muito o eixo de simetria. A UNEB é que chama mais de nível de equilíbrio. O NEB e esses outros vestibulares gerais, tá? No caso, vestibulares mais tradicionais. Beleza? Deixa eu passar aqui, meu Deus, estou só me embananando hoje. Aí, ó, outra coisa que eu quero que vocês se liguem é nisso daqui, ó. Vejam só. O ponto mais alto da onda, a gente vai dizer que isso aqui é a crista da onda. Tá vendo? O ponto mais alto é a crista da onda. E o ponto mais baixo é o vale da onda. Então, aqui você tem o vale. E aqui você tem o vale.
Tranquilo? Outra coisa, distância do eixo de simetria até a crista, a gente diz isso aqui é a amplitude da onda. Ó, e a mesma coisa, do eixo de simetria até o vale, isso aqui também é amplitude da onda. Beleza? Então, ó, a linha que corta a onda ao meio, a gente chama de eixo de simetria. O ponto mais alto da onda a gente chama de crista. E o ponto mais baixo a gente chama de vale. A distância da crista até o eixo de simetria é amplitude. A distância do vale até o eixo de simetria também é amplitude. E aí, vejam só, a distância de duas cristas, ou então, se eu for medir a distância dessa crista até essa crista, isso aqui vai ser o comprimento da onda. O comprimento. Lambda, né? Muito bem, que aí a gente vai representar pela letra lambda. Tranquilo? Aí, do mesmo jeito, ó, assim como a distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento, a distância entre dois vales consecutivos também será um comprimento. Também, no caso, também será o comprimento de onda. Que aí a gente representa por lambda. E a mesma coisa isso daqui, ó, pessoal, percebam, ó, eu também consigo identificar um comprimento de onda da seguinte forma, vejam só. A onda começa aqui, tá vendo? Então, ela está colada no eixo de simetria. Ela colou no eixo de simetria, ela saiu, ó. Deixa eu pegar até o apontador de laser, ó. Ela subiu, tá vendo? Subiu, depois desceu, ó. No caso, ó, melhor, né? Ela subiu uma vez, depois ela desceu, tá vendo? Então, a cada 3 vezes, a cada 3 pontos que ela encosta no eixo de simetria, você também vai ter o comprimento de onda. Então, ó, a distância entre esses 2 pontos azuis que estão aqui, ó, esse ponto azul primeiro e esse ponto azul segundo, isso aqui também vai ser um comprimento de onda. Beleza? Inclusive, gente, isso daqui vai ser uma volta da onda, ou uma vibração. Volta ou vibração é a mesma coisa, tranquilo? Então, lembra lá de MCU, né? As ideias de MCU a gente vai usar aqui com tranquilidade, beleza? Com muita tranquilidade. Então, ó, percebam, desse ponto para cá, você teve uma volta, ou seja, você teve uma vibração da onda. Tranquilo? A mesma coisa, desse ponto, se eu fosse até esse xizinho, seria mais outro. Por quê? Ó, eu andei por uma crista, andei por um vale. Quando ando por uma crista e por um vale, aí eu tenho uma volta, tá vendo? Completa. Eu tenho um comprimento de onda. E aí agora, olha só, como a gente tem um comprimento de onda, a gente pode estudar uma parada que a gente chama de equação fundamental da ondulatória. Mas antes disso, me diz aí se deu para entender, ou se eu estou falando muito rápido, ou se está dando para acompanhar de boa. É porque a galera, a maioria, já era tudo do curso daqui, né? Aí meio que tá tranquilo, dá para acompanhar, né? Dá, né? Pronto, eu particularmente gosto muito da ondulatória, tá, gente? Não é uma matéria difícil, não, tá? Uma matéria considerada bem tranquila até, viu? Para o Enem, vocês vão perceber que as questões... Eu acho ruim a parte de tubo. Veremos, vamos ver, né? Essa parte é horrível. Veremos. Ó, então a gente viu aqui, tá vendo todos esses elementos. Aí eu disse para vocês, nós vimos o comprimento de onda, então a gente consegue agora estudar a equação fundamental da ondulatória. Aí essa equação fundamental a gente vai usar para determinar a velocidade da onda. Aí lembra lá, por favor, para mim, em cinemática, como era que eu calculava a velocidade? Na cinemática. S sobre delta T. Muito bem, que eu vou chamar aqui só de distância, tá? D sobre delta T, viu? Distância sobre o tempo. Vamos lá, volta aqui rapidinho. A distância que a onda vai percorrer. Ó, a distância que a onda vai percorrer não é desse azulzinho para esse outro azul? Sim. Ou seja, ele está percorrendo um comprimento de onda, não é isso? Que seria basicamente, ó, vou até botar aqui, ó. Isso aqui também é o comprimento, tá? Isso aqui também é lambda. Então, essa distância aqui, ó, eu vou considerar como sendo uma volta, ou seja, uma vibração. Porque, ó, aqui, essa onda em especial, eu tenho 2 vibrações. Por quê? Ó? Eu tenho um comprimento de onda, eu tenho 2 comprimentos de onda, ou seja, eu tenho duas vibrações, exatamente 2 vibrações. Mas eu vou considerar apenas uma única, beleza? E aí eu vou representar como comprimento de onda. Aí, lembra em MCU, qual era o nome que a gente dava para o tempo que uma coisa leva para dar uma volta? Frequência. Período. Período, muito bem. Isso, que frequência é o número de voltas por espaço de tempo, não é isso?
Isso. E aí, período, qual era a letra que a gente representava? Tesão. Tesão, muito bem. Lembra lá, a frequência, qual era a mesma relação dela com o período? Era Uma é o inverso da outra. Muito bem, então era 1 sobre tesão. Ei, vocês concordam comigo que aqui eu posso escrever assim, ó, lambda, e esse tesão embaixo eu não posso escrever assim, 1 vezes tesão? Pode, né? Aí esse 1 sobre tesão eu vou trocar por frequência, ou seja, a velocidade ela vai ser o produto do comprimento da onda pela frequência, ó. Essa aqui foi a demonstração, tá vendo? Para vocês verem que ondulatória, caso você não saiba fazer, caso você não lembre da equação fundamental, que eu acho quase impossível, porque quem fizer as listas vai perceber que, assim, cara, ondulatória, a maioria das questões vão ser feitas por essa equação, só se você, de fato, não estudar, né? Mas, caso você não lembre, aí você pode fazer por cinemática. Mas eu acredito no seguinte, né? Quem não sabe fazer usando a equação fundamental, dificilmente vai saber fazer por cinemática. Sabe o que eu me lembrei, Fabrício? Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Eu também. Mas é isso. Aí, ó, se liguem. Velocidade, a unidade de medida metros por segundo, beleza? O comprimento sempre em metro, tá? Porque eu estou falando de Sistema Internacional de Medidas. E a frequência em hertz. Aí, hertz é o inverso de segundo. E aí, muitas vezes, pode ser que a questão que passe a frequência... né? Muito bem. Aí, para transformar em hertz, como é que eu faço? De RPM para hertz, multiplica por 60, né? Não, multiplica não. Divide por 60, né? Divide. Isso, muito bem. Divide por 60, tá vendo? A gente divide por 60 já transforma em hertz. Ok? Outra coisa também que o Enem gosta de fazer, porque ele é safado, tá? Gosta de passar em RPM, desgraçado. Aí o cara precisa lembrar de transformar em hertz, senão se ferra. Bora fazer uma questãozinha, ó. Assinale o que for correto sobre as ondas eletromagnéticas. Ó, ondas eletromagnéticas, o que são elas? Me lembra alguém? São as ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Muito bem. Aí a primeira afirmativa diz assim: as ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais, certo ou errado? Errado, são transversais. Verdade. Certo. Verdade, cara, tava ali testando. Ah, tá. Eita, meu bicho tá top demais, velho. Testando, caraca. Só tava ali testando, pô. Amo, velho. Aí, ó, segundo. Tava deixando. Você ama? Você ama? Olha, as ondas eletromagnéticas são produzidas pela oscilação de campos elétricos e dos campos magnéticos. Vocês acham que isso é verdade ou que isso é mentira? Oscilação dos campos elétricos. É verdade, pelo nome. Todo mundo acha que é verdade? Acho que é verdade, pelo nome eletromagnéticas. Muito bem, isso mesmo, verdade. Ó, verdadeiro, muito bem, tá vendo? O próprio nome, ó, eletromagnéticas. Então, você vai ter um campo elétrico e você vai ter um campo magnético que vai gerar essa onda de fato, tá vendo o próprio nome, ó, eletromagnéticas. Aí anotem isso, tá? Porque possa ser que ele te pergunte lá, tá? Isso aqui também. Beleza? Aí a quarta, ó, a número 4 diz assim: a frequência da luz é inversamente proporcional, preste atenção nisso daqui, à sua velocidade de propagação. Falso. Falso, todo mundo acha? É fake, é inversamente proporcional ao período dela. Horas. Muito bem, porque ó, a equação fundamental diz que velocidade é lambda vezes frequência. Tá vendo? Se eu fosse determinar, por exemplo, a frequência, eu poderia fazer assim, ó. Eu invertia, tá vendo? Eu espelhava a equação, deixava a frequência de um lado da igualdade, e aí o comprimento de onda que estava multiplicando, ele passava dividindo, não era isso, ó? Passaria dividindo, tá vendo? Aí veja só, olha, a frequência, olha, a velocidade quando aumenta, a frequência também vai aumentar, tá vendo? Já estava até para analisar daqui, ó. Por quê? Se a frequência está sendo multiplicada, é porque ela é diretamente proporcional à velocidade. Ou seja, se eu aumento a frequência, eu aumento a velocidade da onda. Tá vendo? O que são inversamente proporcionais são a frequência e o comprimento, que realmente, quanto maior a onda é, quanto maior o seu comprimento, mais lento, ou seja, menor é a sua frequência. Então, essa daqui é falsa, viu? Fake. Olha. Fato fake. Oitava, a 8 diz assim: no vácuo,
todas as ondas eletromagnéticas possuem o mesmo período? Falso. Período seria, nesse caso, o tempo para dar uma volta completa, né? Falso, por exemplo. Muito Não, é falso. É falso, porque, ó, você Porque tem, a por exemplo, velocidade da luz é maior que a velocidade da radiação gama. perfeito, isso mesmo. Se você for comparar, por exemplo, a velocidade da luz com a velocidade de uma onda de rádio em uma sonda que vai para Marte, por exemplo, pô, é muito mais lenta a onda que vai para a sonda, ou seja, a onda de rádio é bem mais lenta do que a onda da luz, beleza? Então é fake, muito fake isso aqui. 16. Raio-X são ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as ondas ultravioletas. Isso aqui agora ferrou. Olha, eu quero que vocês, rapidinho, copiem no caderninho de vocês, no resuminho, essa tabela que eu vou botar aqui, que é o espectro de cores, beleza? Ou melhor, não é espectro de cores, é espectro de ondas, beleza? Oi, Lulu. Eu acho que é mentira, porque eu acho que o das ultravioleta não é, tipo, muito perigoso. Assim, eu sei que raio-x é muito perigoso, mas acho que, entendeu? Eu acho que ultravioleta é muito mais. Será, Lulu? Quando a gente vai fazer o raio-x, já percebeu que o cara não fica na sala, né? Não, meu filho, eu vou fazer o raio de um dedo. O cara, assim, não, tudo tranquilo, fica aí. Ele sei, corre a 2 ultra... quilômetros de distância com uma armadura de chumbo isso é e uma protestando, cruz né? na mão. É desse jeito. Porque a ultravioleta é a que vem do sol. A que vem do sol pode ser perigosa. Mas assim, não é porque você tomou 10 minutos de sol que você vai criar um câncer, né? Mas se você fizer, por exemplo, 10 raios-x, talvez você desenvolva um câncer, né? Nunca não mais vou morre, fazer raio-x na vida agora. né? Eu só fiz um raio-x uma vez na minha vida. Mas, ó, nós temos uma faixa espectral, beleza? Que é a faixa das ondas. Começa assim, ó. Primeiro vem a onda de rádio e TV. Vou botar aqui, ó. Rádio, TV. Depois vem as micro-ondas. Micro-ondas, que inclusive, gente, vocês sabiam que hoje em dia as ondas dos celulares utilizam as ondas de micro-ondas, né? Porque uma parte que era do celular hoje foi para rádio e TV, porque tanto que a gente teve a mudança, né, do sinal que era o analógico para o digital agora. Então a gente tem rádio e TV, temos micro-ondas, depois nós temos a infravermelha, ó, infravermelha, que nesse caso vai ser a relacionada ao calor, aquela mesma que a gente usa, ó, em controles, tá certo? Depois disso nós temos a luz visível, ó, a luz visível. Depois da luz visível, da luz visível, nós temos a ultravioleta. Depois da ultravioleta, nós temos o raio-x. Depois do raio-x, nós temos aqui os raios gama, né? Ó. Beleza? Que são os últimos ali. Ó. Tá vendo? E aí, vejam só. Olha que coisa interessante. Essa faixa espectral, ela é da seguinte forma. Ó. Daqui, ou seja, da esquerda para a direita, está crescendo a frequência. Ou seja, quanto mais próxima dessa cabecinha vermelha da seta, maior é a frequência dessa onda. Ou seja, basicamente a velocidade dela vai ser maior, tá? Então, ó, maior é a frequência. E aí, consequentemente, menor será o comprimento. E aí, para essa flechinha que eu estou botando de azul aqui, ó, ou seja, da direita para a esquerda, cresce o comprimento, ó. O comprimento de onda, tá vendo, ó? Então, vejam, percebam, esse comprimento, gente, inclusive é o que vai definir a segurança de uma onda para nós seres humanos, ou seja, quando é que aquilo ali vai ser considerado radiação ou não, ou seja, no caso, uma radiação ionizante ou não ionizante. Porque, vejam, as que possuem o maior comprimento, por serem, né, ondas muito grandes, elas são dificilmente, elas na verdade não são absorvidas pelo nosso corpo, beleza? Aí porque elas são muito mais lentas e muito maiores, beleza? Então elas não são absorvidas, por isso que a gente já pode matar aquele mito que a galera dizia aqui, quem mora perto de torres de transmissão de TV e rádio pode desenvolver câncer, não sei o que, mentira, porque rádio e TV e micro-ondas não são absorvidas pelo nosso corpo.
beleza? Não são absorvidas pelo nosso corpo. Beleza? Já, veja só, depois a gente tem a onda de micro-ondas, tá vendo? Que aí, nesse caso, a gente já diminuiu o comprimento e aumentou um pouco a frequência. Ou seja, se vocês forem percebendo aqui, ó, quanto mais a gente vai caminhando para frente, ou seja, para a direita, menor esses comprimentos de onda vão ficando, ou seja, mais facilmente são absorvidas pelo nosso corpo. Então, ó, entre o raio V e o raio X, o V, ele tem um comprimento maior e uma frequência menor. Tá vendo? E o raio-x não, o raio-x tem uma frequência menor, tá vendo? No caso, uma frequência maior. E aí ela é muito mais fácil absorvida, ela é muito mais perigosa para a gente do que o raio V. Embora o raio V também, em grandes quantidades, né, em um espaço de tempo muito grande, se tornam tão perigosas quanto o raio-x. A gente tem que lembrar que raio-x a gente faz, sei lá, uma vez a cada 4, 5 anos, quando a gente tem algum tipo de incidente. Já o raio V, não, o raio V a gente tem aí todos os dias, né? Porque o sol tá aí e não está para brincadeira. Como pode o raio-x ser mais violento? Não é, velho, que irônico, né? Diga aí, mano. Mas sabe por quê, Helenzinha? Porque raio-x concentrado, uma coisa né? Isso é concentrado e é uma coisa que foi o próprio homem quem criou. É um negócio meio que, assim, não é natural, entendeu? Tudo que o homem toca é ruim. Tudo que o homem toca, o homem faz. É sinônimo de coisa ruim. Justo, é isso mesmo, entendeu? Enquanto o raio V foi a natureza. Está dissolvido um pouquinho na atmosfera, na camada de ozônio. É isso, muito bem, tá vendo? Então, ó, foi que ele fala assim, raio-x são ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as ondas ultravioletas. Sim, porque se ele tá na frente do raio V é porque ele tem uma frequência maior, tá vendo? Então, sim, essa aqui também é verdade, ó. Verdade. Tá vendo? Então, ó, seria as verdadeiras 01, 02 e 16. Tá vendo aqui, ó? 01, 02 e 16. Daria, nesse caso, a pontuação de 19, se a gente fosse escrever lá. Deu para entender isso, gente? Ou ficou muito complexo? Eu fico pensando, tipo, a pessoa, eles botam números grandes, aí, tipo, já no finalzinho, você cansado, e soma errado, mesmo tendo botado certo, e perde a questão por conta disso. Mano, eu odeio isso. Acredita? Odeio. Sério. É um negócio assim que me deixa... mano, demais. O DNB, o ultrassom, ele vai funcionar como... Ele é como se fosse assim, a gente usa... Como é que eu vou dizer, velho? Assim, ele usa uma... ele usa ondas sonoras para formar imagens, entende? Ele vai usar ondas sonoras para formar imagens. Então, ela não vai estar no meio dessa faixa espectral aqui, porque, na verdade, ela vai ser um outro tipo de onda. Beleza? A gente vai estudar ela na parte de acústica. Tranquilo? Mas a gente, olha que engraçado, a gente usa o som para formar uma imagem. Que louco, né? Inclusive, é muito usado o ultrassom em submarinos para localização, porque o ultrassom ele consegue se propagar na água, e muito bem, inclusive, viu? Muito bem, muito sinestésico, né, velho? Diga aí, mano. Deixa eu passar, tá? E aí, o bom do ultrassom, DNB, é que, como ela é uma faixa, no caso, como ela é uma onda diferente, né, no caso, ele vai ser um som, de fato, o som, ele não é absorvido pelo nosso corpo. Então, não oferece nenhum tipo de risco. Seria diferente, por exemplo, se a gente usasse um raio-x para... Tipo, olha que engraçado, seria diferente se a gente usasse um raio-x para, sei lá, analisar o bebê, entendeu? Velho, no final do pré-natal, tava ele e a mãe, assim, ele acho que nasceria com as 15 pernas, no mínimo, e uns 4, 5 olhos. A mãe também já estaria acabada. Só para formar a imagem. Tudo borrado, né? Não, Dani, mas assim, hoje a gente já tem aquelas ultrassonografias mais modernas. Também não dá para ver merda nenhuma, né? 3D. Que também não dá para ver merda nenhuma, né? Em sépia, tá ligado, velho? Morfológica. A morfológica. Mano, eu adoro aqueles vídeos de casais mostrando, tipo, primeiro ultrassom que é criança, todo mundo emocionado. Eu, assim, eu não tô vendo nada, galera. Eu tô vendo um negócio assim. Tá ligado, princesa, mano. Coisa mais linda. Um negócio tão feio, parecendo, sei lá, um monte de arroz. Um borrão sim, uma zoada do cão. Todo mundo que já fez um ultrassom sabe. É uma zoada, menino.
Horrível. É uma imagem assim, primeiro que é preto e branco, né? Já. Aí passa o negócio, pra mim é só um negócio. Tudo escuro. Gente, aí o pessoal, nossa, que chora, fica assim, gente. Minha princesinha linda. Minha princesinha linda. Só nasce o bebê vulto, todo véio. vermelho, inchado, os olhos esbugalhados, que lindo. Não, bebê só fica lindo com uns 3 meses de nascido. Depois, enquanto isso, é horrível. Concordo, Adilson. A gente acho que deveria ser um consenso, mas as pessoas, infelizmente, não têm noção. E insistem em dizer que bebê é bonito. Mas não é. Ô, Fábio, eu jamais. Rapidinho, Lulu. Aninha, tem que pressionar bastante, porque você tem que fazer, de fato, com que o som entenda o que é espaço vazio e o que é espaço completo. Aí tem que, sabe, apertar muito. Diga aí, Lulu. Aí tá falando de quem mesmo? É que eu tava tocando você conversando. Eita, fui te interrompendo. Desculpa, Lulu. Menina feia. Ah, sim, Oi. eu jamais falo pra, tipo, quando perguntam, não é linda, ficou. Aí a gente fica, que fofo, né? Aí vai, né? Aí que fofinho. Que gracinha. Parece o joelho. Mano, parece um dedão do pé, né? Mano, velho. Olha seus ovários, né? Qual, mulher? Eu não tô vendo isso aí. Parece um joelho, né? Mano, que ódio, velho. Gente, ó, bora fazer uma questãozinha aqui, ó. Ela fala assim, essa aqui da PUC Medicina. O gráfico a seguir representa a forma de uma onda com frequência constante. Sendo o comprimento de onda igual a 20 metros, o período e a velocidade de propagação da onda valem respectivamente quanto? Me lembrei aí, período era o que mesmo, período? A quantidade... como é, meu Deus? Eita, me esqueci. O tempo. O tempo que se dá para dar uma volta completa. Muito bem, isso mesmo. E aí a volta completa a gente lembra, né? Ó, se liga, tem que passar por um vale, no caso, por uma crista, desculpa, e um vale ao mesmo tempo, não é isso aqui? Não é isso? A gente vai, ó, começa a cair, passa por uma crista, passa por um vale, ou seja, sobe e desce, pra gente ter a onda completa. Mas, olha, não dá pra gente ver a onda completa aqui, tá vendo? Ó? Não dá pra ver. Mas vejam só, se o período terminaria aqui, se eu parar aqui, ó, se eu analisar isso daqui, isso aqui vai ser o quê em relação ao período? Comprimento. Quase. Porque, ó, o período não seria o todo aqui, ó, o período que era o tempo que levava para dar uma volta completa. Aí ia ser metade, muito bem. Aí ia ser o período por 2. Tá vendo? Então, quanto é que dá a metade do período aqui, ó? 10. Muito bem. A metade 5, então o período é 10. Ó. O tesão vale 10. Ó. Então já pode remover C e D. Agora só falta a velocidade. Já pode remover C e D. Mas o comprimento. Ele quer o período. O período deu. A metade do período deu 5. Então o período completo é o dobro. Tem que dar 10. O período dá 10. Aí agora. Que conta foi essa que tu fez? Aqui, Edilson. A metade do período deu 5. Então, período, ou seja, o período completo tem que dar quanto? 10, porque é o dobro. T sobre 2 seria 5. Tá. Portanto, T seria 2, agora, 5, 10. Agora tá vendo? Esses números. Aí, agora, a velocidade, qual é a fórmula que a gente vai usar? É lambda. Muito bem, tá vendo? Ó, lambda vezes F. Tá vendo? Qual 8 no final? A gente não usou nenhum 8 não, viu? Não, ali na tabela, ali no negócio, lá no último. Pronto. Esse 8 aqui seria só o tempo que ele chegaria para ficar aqui, ó. Mas ele só passou a informação a mais, tá? A gente só precisaria usar até o 5. Beleza? Então, a velocidade vai ser o comprimento de onda que vale 20 vezes o tempo que vale 10, ó. Tá vendo? Desculpa. Isso, muito bem. Desculpa, dividido, né? Pelo tesão, não é isso? Porque nesse caso, a frequência seria o inverso disso, ó. Porque se o período é 10, a frequência tem que ser o inverso do período, então tem que ser 1 sobre 10, ó, tá vendo? Então, vezes 1 sobre 10, ó.
Agora sim, 2 corta. metros por segundo. Muito bem, 2 metros por segundo. Então, letra B de bola, não é isso? Bolsonaro. Bolsonaro, B de Brasil. B de Brasília. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é Tranquilo? nordeste. Até agora? Sim. Muito bem. Eu gosto muito de coisa. Agora, bora fazer uma do Enem para vocês verem, ó. A questão diz assim, ó. Mas só tem texto. Percebam, ó. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, vejam, a velocidade vai ser de 108 km por hora e nós temos aqui 8 centímetros, vai ser uma distância, não é isso? E ele perguntou, a frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Pô, ele quer saber a frequência. Frequência, com certeza, ondulatória. Se está trabalhando uma velocidade, tem que usar aquela fórmula. Qual é? A fórmula? Vida vezes frequência. Muito bem, tá vendo? Só que eu disse para vocês tomarem cuidado com a unidade de medida. A velocidade tem que estar em quê? Metros por segundo. Muito bem, isso mesmo. E o comprimento? Metros. Muito bem, tá vendo? Que aí a frequência a gente vai encontrar em hertz. Aí vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar a velocidade. 108 km por H. Como é que eu faço para transformar em metros por segundo? Isso, muito bem, ela divide por 3,6. Isso aqui vai dar 30, tá? No final, 30 metros por segundo. Eu sei disso porque eu já estou acostumado, já meio que decorei, tá? Quando é 36, 72, 108, 144 e assim por diante, viu? Então, ó, dividindo, quando a gente fizer, vai dar 30, tá? 30 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade. Aí temos agora que transformar o comprimento, tá vendo ali, ó? Foi a distância que ele me passou. Agora o comprimento. Ele falou ali que foi 8 centímetros. Para transformar em metros, faz o quê com esses 8? Divide por 100. Muito bem, tá vendo? Ó, dividir por 100. Aí agora vamos aqui para substituir. Então vai ficar assim, ó, no lugar da velocidade põe 30, no lugar do comprimento põe 8 sobre 100 e a frequência deixa a própria frequência. Então vejam, o 100 está dividindo, passa como para o outro lado, 100? Multiplicando. Muito bem, aí vai ficar 30 vezes 100, vai ficar assim, ó, 30 vezes 100, tudo isso igual a 8 vezes F, que é a frequência. Então, 8F, já espelhando, vai ser igual a 3.000, porque 30 vezes 100 dá 3.000. Então, a frequência vai ser 3.000, o 8 está dividindo, ou desculpa, está multiplicando, passa dividindo. Aí, 3.000 dividido por 8 dá 375, né, gente? É, porque 8 vezes 5, isso mesmo, 8 vezes 5 vai dar 40, muito bem, isso mesmo, 375, muito bem. Valeu, Ana. Então, ó, 375 Hz, letra C de canalha. Ô, canalha. Ei, fácil ou difícil até agora? O que é que vocês estão achando do assunto? Essas são fáceis. De buenas? Ô, Fábio, Buenas você demais. quantas questões essa lista? Você quantas mil questões essa lista? Não, nessa eu botei pouquinho, botei só 20. Ele tá caridoso. Ei, não tô, velho, vou pro céu demais, velho, tu é doido. Porque ele falou que eu não Céu. gosto de questão com Hertz e RPM, não. Fico confuso. É questão de prática mesmo, Elizinho. Você vê que no chão tu vai se acostumar. Agora vamos para as últimas partes, tá? Eu só vou liberar hoje quando eu, de fato, terminar essa parte, pelo menos inicial toda, tá? Porque aí, próxima semana, a gente meio que só entra na parte final de ondulatória e já parte para acústica e depois a gente parte para ondulatória, tá? Então, ó, vamos lá. Fenômenos ondulatórios é o que mais cai no Enem. Vocês vão perceber nas questões finais que eu botei. Primeiro fenômeno ondulatório, reflexão.
Gente, reflexão vai acontecer da seguinte forma, ó. Você vai ter a incidência de um raio, tá vendo? Ou melhor, você vai ter a incidência de uma onda geral, tá? E aí, essa onda, quando ela vai encontrar uma superfície. Só que essa superfície, ela não vai absorver nada, tá vendo? Ela vai refletir, ou seja, ela vai lançar, ou seja, jogar a mesma onda que chegou aqui, tá vendo? O mesmo raio. Aí, quando eu falo raio, vocês entendem como onda, tá? Então, ó, o mesmo raio que chegou aqui, ele foi incidido para lá, tá vendo? Ele não foi absorvido nada. Ou seja, houve uma reflexão. E aí, formalmente, a gente diz assim, ó, que a onda ela encontra uma superfície de separação, que nesse caso aqui foi esse anteparo. Aí a gente pode usar, por exemplo, o espelho como exemplo disso, entendeu? Qualquer superfície que esteja polida, tranquilo? Então, todas as substâncias, essas superfícies, né, desculpa, vão ter o processo ali, vão ter o fenômeno de reflexão. Então, ó, a onda encontra uma superfície de separação entre dois meios. Após a reflexão, mantém, nesse caso, ó, como ela vai ser toda refletida, gente, ó, percebam, ela vai ter, primeiro, uma velocidade V1, e aí, como ela foi refletida, ou seja, ela não foi absorvida, vai vir para cá uma velocidade V2. Mas igual, né? Que a velocidade, muito bem, a velocidade V1 vai ser igual à velocidade V2, porque não muda, tá vendo? Porque não houve mudança de meio. A mesma coisa acontece com o comprimento. Olha, tu tem um comprimento 1 aqui, tu tem um comprimento de onda 2. Como não mudou, não foi nada absorvido, então, ó, comprimento 1 é igual ao comprimento 2. A mesma coisa é a frequência. Frequência 1, frequência 2. Já adianto para vocês. De todas as grandezas da onda, a única que não vai mudar é a frequência. Por quê? Porque a frequência ela está relacionada ao objeto que está incidindo. Por exemplo, uma lâmpada, ou melhor, uma lanterna, você pega uma lanterna, aí você bota ela de frente para um espelho. Pô, a mesma luz que está saindo, ela vai, no caso, a mesma luz que está entrando em contato com o espelho, ela vai sair, tá vendo? Não vai mudar a frequência. A mesma coisa, se você pega essa mesma lanterna, você coloca ela dentro da água, aí, se você garantir que ela seja à prova d'água, ela vai iluminar normalmente como ilumina qualquer outro meio. Por quê? Não vai mudar a frequência. Porque a frequência tem a ver com o objeto, ou seja, com de fato, o produto que está inserindo no caso, que está gerando aquela determinada frequência. Beleza? Aí, ó, vejam, a frequência também é igual. Então, F1 vai ser igual a F2 numericamente. Então, na reflexão não muda nada, gente. Na reflexão, do jeito que chegou, ela vai, porque não há absorção. Mas aí eu preciso estudar com vocês aqui essa reflexão de ondas em cordas, tá? O que é que acontece quando a gente coloca lá nesse tipo de onda? Por quê? Vejam só. Quando a gente está trabalhando com corda, vai acontecer algumas situações específicas. O Enem até então não cobrou isso, mas é interessante a gente se preparar, porque quando a gente for estudar a refração, a gente precisa desse conhecimento e reflexão para não confundir. Então, veja, gente, na reflexão entre cordas pode acontecer de duas formas. Então, vejam, ó, eu tenho essa corda aqui, tá vendo? Que a extremidade dela, ou seja, o fim dela, tá presa, tá vendo aqui, ó? A gente tem esse sargento aqui, tá vendo? Esse produtozinho aqui, a gente diz que é um sargento. E aí a gente prendeu, ou seja, a gente fixou a extremidade dela. Aí, vejam só, a vibração, a gente fez uma vibração para cima, vocês estão vendo que a vibração está sendo para cima. Aí, ó, quando ela chega aqui, no final, na extremidade, o que é que acontece com ela? Olha, ela vai para baixo. Ou seja, houve o que a gente chama de inversão de fase, ou seja, quando a gente for estudar a reflexão de ondas em cordas e a extremidade for fixa, isso precisa lembrar, gente, por favor, tá? Revisem antes de fazer a lista de exercícios. Então, ó, reflexão de ondas em cordas, quando a extremidade da corda é fixa, há uma inversão de fase, ou seja, a onda, olha só, a onda que chega aqui, ó, ela inverte, tá vendo? Ó? Mas, notem aqui, velocidade não muda, comprimento não muda, a única coisa que pode alterar um pouco é a amplitude dela, tá? Porque aí, né, claro, vai ter parte dessa energia vai ser transferida, né, para esse sargento, para todo o sistema, que a gente sabe que não existe sistema perfeito, né? Então, mas assim, em relação a todas as outras características dela, não vai mudar nada, tá? É a extremidade fixa,
a inversão de fase. Já, se a extremidade for livre, ó, percebam aqui, ó, a gente tem uma argolinha, ó, tá livre, tá vendo agora? Então, a vibração que a gente fez na onda foi para cima, ó, tá vendo? E aí a reflexão dela, ou seja, a volta dela também foi para cima. Então, quando a extremidade for livre, não há inversão de fase, tá vendo? Não há inversão de fase. Fechou? Lembrando, extremidade fixa, tá presa, há inversão de fase. Extremidade livre, não há, tá vendo? Não há mudança, não há inversão de fase. Continua do mesmo jeito. Vocês estão conseguindo ver a animação, né? Pelo amor de Deus, digam que sim. Sim, sim. Ah, muito bem, porque eu estava preocupado e não consegui. Beleza, agora, olha, um negócio que, nossa, cara, todo ano no Enem, cara, todo ano no Enem, é reflexão de ondas sonoras. E a gente vai chamar, Lulu, de eco, olha. Esse eco danado aqui, ele sempre bota a questão. Sempre bota a questão de onda. Ou sempre bota a questão de eco. Gente, o eco, você não tá bonitinho, né, Ellen? Ó, quando a gente tá em um determinado espaço, e aí a gente fala alguma coisa, esse som que é emitido, essa onda, deixa eu pegar o vermelho, meu Deus. Essa onda que é emitida, ela não vai chegar aqui, vai encontrar uma superfície, não vai conseguir ser absorvida, e parte dela vai ser refletida, não é isso, gente? Ó, e parte e volta. Pronto, esse processo de volta a gente chama de eco. Mas, contudo, entretanto, todavia, os nossos ouvidos, por serem orgânicos e por serem humanos, e, né, ao longo da nossa evolução, né, o próprio organismo não viu a necessidade de apurá-lo tanto, nosso ouvido ele tem uma capacidade limitada para ouvir eco. Por quê? O nosso ouvido só vai ouvir eco se a distância, ou melhor, se a diferença entre o tempo dos dois sons, ou seja, do som de ida, no caso, o tempo que o som levou para ir e o tempo que o som levou para voltar, seja, olha só, seja de, no mínimo, 0,1 segundo. Ou seja, se esse cara falou e quando ele voltou, veja só, o tempo de ir, ó, que foi o tempo 1, deixa eu até botar aqui, ó, o tempo 1, e aqui o tempo de volta, que é o tempo 2, ou seja, se eu fizer uma diferença entre o tempo de ida e o tempo de volta, e vamos supor que essa diferença dê aqui 0,02. Pô, 0,02 é menor que 0,1. Então, significa que a gente não vai saber distinguir, então a gente não vai ouvir eco. Por isso que no meu quarto, ó, eu falo ou não ouço eco. Por quê? Porque não há distância suficiente, beleza? E também, olha, não há o tempo, ou seja, o tempo que leva para ir para voltar é menor que 0,1. Oxi, o que, Ellen? Nem ama isso. É o que mais ele cobra, meu amigo. Tá o que mais ele cobra. surda. Então, ó, o tempo mínimo que ele leva aqui é de 0,1 segundo, tá vendo? Aí vejam, ó, como a gente tem aqui um tempo mínimo, a gente pode determinar a velocidade do som. Vocês sabiam disso? Olha, porque velocidade do som. Ó, velocidade usando aquela fórmula lambda vezes F. Tem, viu, Ellen? Tem que saber, não tem pra onde correr, não, tá? Isso aqui é dado para decorar mesmo, viu? Decorar. Beleza? Tem, viu? A questão que eu trouxe, ele passava, mas eu já tive acesso a questões que ele não passava, tá? Você precisava saber o 0,1 segundo. O NEB mesmo precisa saber, tá? 0,1 segundo. Sim, como é que vai calcular a velocidade? Aí, ó, só beleza. Tem o tempo. Beleza. Percebam aqui, ó. Ele vai, vejam só, o comprimento de onda que esse som, ele percorre, seja, a distância que ele percorre. Daqui para cá, vocês concordam comigo que vai ser uma frequência, né? Ou vai ser uma frequência, desculpa, vai ser um comprimento de onda, né? Isso, ó. Daqui para cá vai ser um comprimento de onda. Ou seja, quando ele vai, é um comprimento de onda. Quando ele volta, é outro comprimento. Ou seja, um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, não é isso? Então, ó, o comprimento vai ser 2 lambdas, tá vendo? Porque ele precisa ir e precisa voltar. Então, a distância percorrida do eco, de fato, vão ser 2. Por quê? Quando ele vai, você precisa percorrer de novo para voltar, porque senão você não vai ouvir o som. Então, ele precisa ir, mas ele precisa voltar. Vezes, vejam só, a frequência que vai ser justamente, no caso, né, a frequência eu vou trocar, gente, por 1 sobre o período, tá? Porque vai ser
esse período que eu vou dizer para vocês que vai ser o tempo que ele vai usar para dar uma volta completa. Tá vendo? Então, ó, 2, aí esses 2 caras que estão aqui, ó, que é a volta completa, 1, 2, tá vendo? Que é ir e voltar, ele vai ter que fazer no mínimo em 0,1 segundo, tá vendo? Então, esse T que tá aqui fica assim, ó, 2 lambdas dividido, né, por 0,1. Quanto é que dá 2 dividido por 0,1? 20. Muito bem, então 20, ó. 20 lambda aqui, ó. Então, a velocidade do som, a gente pode calcular como sendo assim, ó. 20 vezes lambda. Quando a gente tiver caso de reflexão, então eu tô falando, quando você quiser determinar qual é a velocidade do som, que é a velocidade do eco, o Enem gosta de chamar de velocidade do som, mas alguns vestibulares tradicionais gostam de chamar de velocidade do eco, mas é a mesma coisa. Você vai pegar o 20 e vai multiplicar pelo comprimento. Beleza? Bora fazer uma questãozinha aqui, ó. Anotem aí rapidinho. Vou passar em 5, 4, 3, 2, 1. Olha o Enem. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos. Olha o que eu tinha falado agora, tá vendo? E a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir os sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Ou seja, se for menor que 0,1, ele vai ouvir só um som, então não vai existir eco. Considerando uma condição em que a velocidade do ar, do som no ar, é de 340 metros por segundo, qual é a distância mínima, olha, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que ele possa distinguir o eco do som emitido. Então, ó, eco. Então, quando tiver eco, você bota velocidade do som, vai ser igual a 20 vezes o comprimento de onda. Tá vendo? Aí ele falou ali que a velocidade do som no ar é para considerar como sendo quanto, ó? Ó, 340, tá vendo? Então é isso que eu vou botar, ó. Não vai ficar assim, ó, 340 no lugar da velocidade do som. Tudo isso igual a 20 vezes lambda. Invertendo, 20 vezes lambda vai ser igual a 340. Igual a 340. Então, portanto, lambda só pode ser 340, o 20 está multiplicando, passa dividindo, olha. 0 em cima, 0 embaixo, cortei metade de 34, 17 metros, ó, tá vendo? Inclusive, tem uma galera que decora 17 metros, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui ele está considerando 340, mas eu já peguei questões que o Enem pediu para considerar 324, 320, tá vendo? Diga aí, Ellen, esse 20. Daqui, Ellen, ó. Da demonstração que a gente fez, ó. Beleza? Ellen, quando ele te der o tempo, dá para fazer por essa daqui, ó. Tranquilo? Aí tu só troca a frequência por 1 sobre o T, tá? Aí fica assim, velocidade seria lambda sobre tesão. Beleza? Aí dá para fazer de boa, do mesmo jeito, tá? É porque assim, quando ele não passar alguns segundos, fica difícil fazer por essa, porque você vai ter que lembrar. Aí eu acho sempre melhor, eu sempre recomendo usar essa que é mais fácil, tá? Vocês vão perceber que tem muito segredo, não. Aí agora a gente parte para a refração. A reflexão não havia absorção. Ou seja, o som, ou melhor, a onda não passava para outro meio. Aqui agora vai passar. Gente, tomem cuidado, por quê? Tanto a reflexão quanto a refração a gente vai estudar de novo na óptica. Se não aprender aqui na óptica, é que não vai aprender mesmo, porque na óptica a gente vai estudar ainda os ângulos que vão estar sendo trabalhados tanto a reflexão quanto a refração. Então tem que tomar cuidado, viu? Senão não aprende. Não aprende de forma alguma. Certo? Óptica só aprende quem sabe ondulatório. Então, na refração a gente tem a absorção, ou seja, a gente tem a troca do meio. Então, a onda passa de um meio para o outro. Percebam, aqui primeiro a lanterna estava no ar, depois, ó, ela passou aqui para a água, tá vendo? E aí, olha só, gente, se liguem. A grandeza que eu disse que não ia mudar era qual? Independente de onde essa onda tivesse. O comprimento da onda? Não.
Frequência. Muito bem, a frequência. Vamos supor que esse meio, que é o ar, por exemplo, tem a frequência 1, e esse meio 2 tem a frequência 2. Como o objeto aqui, ó, a frequência tem a ver com o equipamento que está gerando essa onda, então não vai estar relacionado ao meio em si, a frequência 1 vai ser igual à frequência 2. Então, na retração... Aí a gente vai botar duas fórmulas igualadas. Na verdade, não precisa não disso, ó. Isso aqui não, viu? Ó, aí outra coisa, ó. Como houve mudança de meio, aí, ó, aqui eu teria uma velocidade 1, aqui eu teria uma velocidade 2. Como houve uma mudança de meio, aí, meu amigo, a velocidade 1 é diferente da velocidade 2. Ah, professor, mas quem é maior? Não sei, vai depender ali do próprio meio em si, tá? Que ele vai ter que te dizer. E, por último, nós temos o comprimento de onda, ó. Comprimento 1, comprimento 2, ó. Aí, esses comprimentos também são diferentes, olha. Comprimento 1, ou seja, muda o comprimento da onda, tá vendo? Dependendo do meio que você coloca, muda. Tem mudança de sentido na refração? Não, Debbie, tem não, viu? Pode haver ali uma mudança na angulação, mas a gente aprende isso só em óptica, beleza? Aqui a gente só vai estudar mesmo essa parte mais básica. Por enquanto, né? Para aí a gente já se preparar para a óptica. Mas não vai ter não, tá? Deixa eu passar aqui agora, quem vai estudar isso justamente agora, ó, Edna. E aí a refração de ondas em cordas, tá? E aí o que é que vai acontecer, pessoal? Ó, a gente sempre vai estudar a passagem, né, dessa onda de uma corda mais fina para uma corda mais grossa, ou vice-versa, né? De uma corda mais grossa para uma corda mais fina, beleza? A gente vai poder ter ali essas duas situações. Então, percebam, ó, a refração, quando a gente está estudando de uma corda menos densa, ou seja, literalmente mais fina, para uma mais densa, ou seja, mais grossa, vai acontecer a seguinte situação, ó. Inclusive, gente, toda vez que você tiver refração, você vai ter que ter obrigatoriamente uma reflexão, tá? Então, vejam, ó, porque ó, a corda, a gente tem uma vibração para cima. Quando ela encontra a corda mais grossa aqui, ó, que eu vou chamar essa corda aqui, tá certo? Vou chamar essa cordazinha aqui, no caso, esse pontozinho de nó, beleza? Quando ela encontra outra corda no nó ali, vocês podem perceber que, olha, o que acontece é que há uma inversão, tá vendo? Na reflexão. Por quê? Porque parte é refletida, tá vendo? Ou seja, é como se esse cara aqui fosse considerado o quê? Fixo ou fosse considerado móvel, solto? Se há uma inversão de fase na reflexão. Muito bem, tá vendo? Ele vai ser considerado fixo. Por quê, gente? Faz sentido, porque você está pegando uma corda mais... Pô, olha só, você está pegando uma corda mais grossa, pô. Tá passando, você está pegando uma corda fininha, tá botando uma corda mais grossa, que é mais pesada. Então, aquela corda mais fininha não vai conseguir movimentar ela. Então, é como se esse ponto ali ele tivesse fixo, tá vendo? Aí, vejam, ó, o que passou para a corda grossa, porque mudou do meio. Por quê? Dendeb? O primeiro meio era a corda fina, tá vendo? E o segundo meio é a corda mais grossa. E aí, vejam, como a corda ela é mais grossa, ela é mais densa, ela é mais pesada, tem mais... você precisa de mais energia para poder passar por ela. Então, olha só, nós temos aqui, nesse caso, uma velocidade 1 e nós temos aqui uma velocidade 2. Toda vez, gente, toda vez. Se for analisar a velocidade na corda fina e a velocidade na corda grossa, a velocidade na corda fina, que vai ser a velocidade 1, sempre vai ser maior que a velocidade na corda grossa. Porque você vai precisar de muito mais energia, certo? Você vai precisar de muito mais energia para poder você movimentar essa corda mais grossa. Tá vendo ali, ó? Você vê até que ela diminui a amplitude, tá vendo? E muito, ó, tá vendo? Ó. E a da mais fina chega muito mais rápido lá, tá vendo? Ó, embora tenha mais corda fina. Então é isso, ó. Vê se vocês entenderam isso. Quando eu estiver trabalhando refração de ondas em cordas, quando a passagem for de uma mais fina, ou seja, de uma menos densa para uma mais densa, ou seja, para uma mais grossa, beleza? Vai acontecer ali, a parte refletida vai ter inversão de fase,
porque é como se aquela corda mais fina tivesse ali com a sua extremidade fixa, e a refração, como o DNP tinha perguntado, não tem mudança de sentido, tá? O que vai mudar aqui é, de fato, ó, a velocidade, tá? As velocidades serão velocidades distintas. Perfeito? E agora nós temos o inverso, saindo da corda mais grossa para a corda mais fina. Olha aqui o nozinho aqui, tá vendo o nó? Olha, a vibração está sendo para cima. Quando eu reflito, olha, a reflexão está sendo para cima. Então é como se esse ponto tivesse o quê? É como se a extremidade da corda grossa tivesse o quê? Fixa ou solta? A grossa, ó, A grossa parece estar fixa. se liguem. Não é solta, não. Por A reflexão, gente, ó, se liguem, ó. Eu estou perguntando para vocês assim. No processo de reflexão, a inversão de polaridade, de polaridade não, há Não tá tendo. uma inversão, ó, se liga, a grossa que eu tô perguntando, ó, a grossa, ó, tá vendo? Ela parte para cima, ó, tá vendo? Para cima, e ela volta para cima também, não há inversão. Então ela tá solta, ó, tá vendo? Isso aqui é porque a extremidade dela está solta. Já a reflexão, ó, no caso a refração, ela não vai ter, ó, mudança de sentido, tá vendo? Ó? Não tem. Continua do mesmo jeito. E Tá se vendo? tiver preso dos dois lados? Não entendi, Edilson. Se tiver preso dos dois lados, Não, aí não tem como não. Aí você não vai ter a vibração. aí não vai ter a refração. Isso. Aí, ó, percebam aqui, ó, outra coisa importante. Você tem uma velocidade 1, tem uma velocidade 2, ó. Perceba, a velocidade 1 tem a ver com a onda mais grossa. No caso, com a corda mais grossa, a mais densa. E a velocidade 2 tem a ver com a corda mais fina. Beleza? A V1 vai ser menor que a V2. Por quê? Porque a V1 tem a ver com a velocidade da corda mais grossa, então você precisa de mais energia, consequentemente, a velocidade vai ser menor. Beleza? Então é isso, ó. Refração era essa parte. Aí, deixa eu botar uma questãozinha para vocês aqui, ó. Nos esquemas a seguir, temos a representação de um pulso que se propaga em uma corda. O lado 1 representa o pulso incidente e o lado 2 representa o pulso após ocorrido o fenômeno de reflexão, refração ou ambos ao mesmo tempo, tá? No caso, ou ambos, né? Diante do exposto, julgue os itens. Olha só, gente. O lado 1, a vibração, ela vem para cima. Aí, olha, quando ela encontra aqui, ó, tá vendo? Quando ela encontra nesse nozinho, olha só, a reflexão, se liguem, a reflexão, ela tá indo para cima. E aqui ela está indo, ó, normal. Essa situação tá certa ou tá errada? Errada. Esperar todo mundo falar. Tá certo. Certo. No caso, a Porque, ó, troca de perceba. meio vai ser como se fosse como se ela tivesse amarrada. Isso, muito bem. Aqui, nesse caso, ó, perceba que tá passando da grossa para a fina. Então, é como se essa grossa tivesse solta. Quando ela estiver solta, ó, tá vendo? Acontece, ó. Ó, aqui, ó. Volta no mesmo sentido. Não há inversão. Tá vendo? Então, ela tá certa. Verdadeira, essa daqui, tá vendo? Agora, essa segunda, olha. A extremidade tá o quê aqui, essa extremidade? Presa. A extremidade ali. Não, ó, pra estar presa, precisa estar assim, tá vendo? Ó? Aqui você tem uma Pronto, não argolinha. tá presa, menina. Não, mas ela tem uma argolinha aqui. Você não tá enxergando a argolinha, não, é? Ó. Que argolinha, menino? Argolinha. Sim. Então, pronto, ó. A argolinha significa que ela tá solta. Então, se ela tá solta. Esse negócio aí, se ela tá solta. Como? Então, pra que tem esse pau aí se tem essa argolinha? Porque, Edilson, quando a gente diz que ela tá presa ou não, ela do mesmo jeito vai ter que ter esse pauzinho aqui, porque ela vai precisar se deslocar para cima e para baixo. Porque se você deixasse solta, ela não ia estar solta no sentido de ela não segurar. Entendeu? A gente tá falando da extremidade aqui, tá vendo? A extremidade ela não está fixa, ela está solta. Entendi. Tá vendo? Aí, essa terceira estaria certa ou estaria errada? Olha a extremidade aqui, analisa a extremidade. Aí tá falso, porque tá presa sem a argolinha. Muito bem, aí teria que ter uma inversão, não era? Exato. Aí a última, olha só, tá saindo da fina para grossa, tá vendo, ó?
Aí, nesse caso, é como se esse ponto aqui, ó, ele tivesse que estar preso, né? Isso, ou seja, fixo, ó. Tá fixo, tá vendo? Ô, Fábio, Aí, oi, Lulu. eu não entendi porque a segunda afirmação tá certa. Porque, ó, Lulu, perceba, quando a gente diz assim que ela tá fixa, ou quando ela tá fixa e quando ela tá solta, a gente tá falando em relação a esse movimento, tá vendo, Lulu? Tu tá percebendo que aqui você não tá presa como você tem nesse caso aqui, ó, perceba. Isso aqui não nesse caso aqui, ela tá presa, ela tá fixa, tá vendo? Ela não tem como se movimentar. Mas olha nessa que ela tem a argolinha. Quando você faz, né, quando você faz a vibração dela para cima ou para baixo, aí ela tem a capacidade de subir e descer, tá vendo? Então ela não tá fixa, ela tá solta. Beleza? Ela tá livre. Beleza? E essa outra aqui, ó. Estaria certa também, né? Cadeira. Muito bem, tá vendo? Ó? O fluxo iria continuar. O quê? Interessante. Tipo, ele ia refletir e ao mesmo tempo continuar. É porque aqui ele tem os dois processos, né? A reflexão e a refração ao mesmo tempo. Lembra que eu disse para vocês, toda vez que tem refração, tem reflexão ao mesmo tempo. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo aqui, ó? Processo, ó. Então, é esse, menino. É esse daqui, menino, ó. Aqui, ó. Olha. A reflexão, tá vendo, ó? Porque está preso, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. A extremidade tá fixa, ó. Não tem como. Já vejam aqui, gente, ó. Com a argola, ó. Se liguem, ó. O da argola, tá vendo? Que a argola, ó. A extremidade dela não tá fixa, ó. Ela tá livre, ó. Vocês estão vendo? Tá livre, ó. A extremidade. Aí por isso, ó. Sobe, tá vendo? Beleza. Vamos aqui, ó, para outra parte. Difração agora, beleza? Difração é um fenômeno ondulatório que a galera confunde muito. Confunde pra caramba, gente. Tem que tomar cuidado com isso, viu? Difração, gente, vai ser uma capacidade que a onda ela vai ter de literalmente contornar um obstáculo. Por exemplo, tu tá dormindo, alguém liga a luz na sala da sua casa. Se sua porta tiver uma frestazinha aqui, que com certeza tem, porque precisa desse espaço, né, para não empenar, a luz, ela vai passar para cá, tá vendo? Então, significa que a luz, ela vai contornar os obstáculos. É o que acontece, por exemplo, ó, uma pessoa está aqui, tem uma fonte de luz aqui na frente, aqui embaixo é óbvio que vai fazer uma sombra, porque a luz vai contornar o objeto. Beleza? Então, é isso que garante, inclusive, a formação de sombra, tá? Aí, ó, mas perceba, a mesma coisa vai acontecer, gente, aqui com o som, tá? O som, quando o cara liga uma caixa de som, uma televisão, ou até o próprio celular, por essa frestazinha aqui, ó, o som entra do mesmo jeito, tá? Inclusive, gente, olha só, isso aqui vocês precisam lembrar, tá? Que o som, ele vai difratar muito mais do que a luz. É o que acontece, por exemplo, ó, quando você está dormindo, aí alguém liga uma lâmpada, pô, beleza, vai atrapalhar? Vai, de boa. Mas a quantidade de luz que entra não é capaz de iluminar o quarto inteiro, entende? Mesmo que ela difrate, ela vai ter o fenômeno de difração, mas ela só vai deixar o seu quarto no máximo com uma penumbra, né? Que é aquela luz lá meio sombra, enfim. Vai iluminar, mas não vai iluminar tanto. Diferente de um som. Quando a pessoa coloca um som a determinada altura, o som ele difrata muito mais, ele entra, ele acessa com muito mais facilidade. Por isso que é muito mais fácil você fazer um isolamento luminoso do que um isolamento acústico, tá vendo? Para você fazer um isolamento acústico, você precisa, sim, ter materiais muito específicos e muito caros, porque o som, ele difrata com muita facilidade. Aqui, gente, ó, o que é difração, tá vendo? Acender uma velinha, tem um buraquinho, olha, tem um buraquinho, tá vendo? Olha, aí a luz continua indo, tá vendo? A onda não vai parar, porque ela contorna. Aí, ó, eu tenho aqui uma questãozinha que a gente precisa entender muito bem. Ó, esse primeiro caso, percebam, essas linhas que estão aqui, gente, são as ondas, tá? Porque eu não estou representando elas assim, não, tá? Eu peguei essa imagenzinha que está representando reta. Aí, vejam, ó, a distância de uma onda para outra, a gente diz que é lambda, que vai ser o comprimento da onda. Beleza? E aqui, gente, vai ser a distância do espaço que ela está passando. Percebam,
o comprimento de onda tem esse tamanho. E o espaço que está aberto para ela passar tem esse tamanhão, ou seja, o comprimento de onda é menor que a distância, ou seja, que o espaço que essa onda está passando. Então, ou seja, significa que tem espaço suficiente para essa onda passar. Então, nesse caso aqui, não vai ocorrer a difração, porque só ocorre difração, gente, quando há obstáculo. Só ocorre difração quando há obstáculo. Quando não há obstáculo, não há difração. E obstáculo na ondulatória será toda vez que o espaço em que aquela onda precisa passar, ele é menor do que o espaço, ele é menor do que o comprimento da onda. Aí, outro caso aqui, tá vendo? Ó, o comprimento de onda vai ser a distância de uma onda para outra, né? Então, vai ser isso daqui, ó. E olha a distância, o pedaço aqui que tem para essa onda passar. Podem perceber que é basicamente do mesmo tamanho, tá? A gente pode considerar ali que ele tá, ou ele é do mesmo tamanho, ou ele é muito próximo ao mesmo tamanho, tá? Então, quando isso daqui acontece, a partir desse caso é que vai ocorrer a difração. Então, para ocorrer a difração, o espaço em que a onda vai passar precisa ser, no mínimo, igual ao comprimento de onda. Mas vejam, ó, eu tenho esse outro caso, em que a gente tem um comprimento de onda aqui, a gente tem o pedacinho que está passando, tá vendo? Olha o pedacinho muito menor, pô. Então, o comprimento de onda é muito maior que esse espaço. Aí, nesse caso em especial, ocorre uma difração que ela é acentuada, ou seja, ela é máxima, ela vai ocorrer com muito mais facilidade. E é por isso que o som difrata muito mais do que a luz, sabe por quê? Porque o som tem um comprimento de onda muito maior do que a luz. Se você vai estudar, inclusive, por que é que a luz ela é mais rápida do que o som? Porque o comprimento de onda dela é menor. Tanto que você vê ali, ou uma bomba, ou, sei lá, tipo, um fogo de artifício, a pessoa... Né? Isso, um raio também, muito bem, Edilson. O cara soltou um fogo de artifício. Perceba que você primeiro vê o brilho, depois você ouve o som. Por quê? Porque a velocidade da luz é mais rápida do que a do som. Por quê? Porque a luz tem uma frequência maior. Consequentemente, o comprimento de onda da luz é menor. Então, se o comprimento da onda da luz é menor, significa que vai ser muito mais difícil ela ocorrer a difração. Por quê? Porque não vai haver tanta distância em relação ao seu comprimento e o espaço, enquanto o som vai ter. Porque, vejam, pessoal, quanto maior é o comprimento de onda, beleza? E menor é esse carinha que está aqui, mais ele difrata. Por isso, inclusive, lembra quando a gente viu aqui, ó, essa tabelinha que eu falei para vocês? Olha que coisa interessante, ó. Essa tabelinha aqui, tá vendo? Que foi a faixa espectral, né? Dessas ondas. Ó, percebam que a de rádio e TV tem um comprimento maior, ou seja, são as maiores ondas. Por isso que, e no caso, a de micro-ondas, que é hoje a que a gente usa a faixa, no caso, é a faixa espectral que a gente usa hoje para o sinal de celular, percebam que o sinal de celular, ele cai muito mais fácil, ele tem mais instabilidade do que o da TV. Vocês concordam comigo, né? Porque é muito mais fácil você ficar sem celular do que você ficar sem sinal de celular do que você ficar sem TV. Por quê? Porque essa onda que está aqui, ó, tem um comprimento maior, então automaticamente ela consegue difratar melhor. Ela consegue, ela consegue ultrapassar obstáculos com mais facilidade. Beleza? A mesma coisa é o Wi-Fi que a gente usa em casa. O Wi-Fi que a gente usa aqui em casa é micro-ondas também, ainda é mais para frente. Ou seja, tem um comprimento de onda menor. Então, ela não vai conseguir difratar com tanta facilidade. Então, significa o quê? Quando você está usando seu Wi-Fi, até o simples ato de você fechar uma porta, isso faz com que o sinal Wi-Fi seja mais difícil, ou seja, você dificulta a propagação dele. Beleza? Enquanto rádio e TV, isso não acontece. Beleza? Então, ó, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Beleza? Ó, bora fazer mais uma questãozinha. E depois de mais umas 3 questões, eu já libero vocês, tá? Duas pessoas conversam dentro de uma sala, enquanto uma terceira está no corredor.
posicionada de forma que não pode vê-las, mas pode ouvi-las. Em relação a essa situação e a diferença entre percepção visual e auditiva, é correto afirmar que o quê? Vamos lá. O som é uma onda de pressão que se propaga sem sofrer refração nem atenuação. Isso é verdade? O som, ele não sofre refração e nem atenuação. Oh, Falso. falso, muito bem, tá vendo? Não pode. Tem que sofrer. Toda onda vai sofrer um tipo de refração. A luz se propaga em linha reta, mas o som se propaga ao longo de arcos de circunferência. Verdadeiro ou falso? Feito, Fake. muito bem. Isso aí, muito bem. Beleza? Porque, na verdade, gente, o som ele vai se propagar em arcos de esfera. A gente costuma dizer assim, tá? São esféricos, porque é tridimensional. Então, isso aqui tá falso. C. O comprimento de onda do som é muito maior do que o da luz, e a onda sonora sofre mais difração. Verdadeiro ou falso? O comprimento de onda do som é maior do que o da luz? E a onda sonora sofre mais Fake. difração? Fake. Falso. Não acredito. D. A intensidade da onda sonora, a intensidade, é muito maior do que a intensidade da onda luminosa? Intensidade, fake. A C tá certa, gente. Porque, vejam, ó, eu falei para vocês aqui atrás. Pô, eu expliquei isso para vocês aqui atrás, gente, ó. Eu expliquei que o som difrata mais do que a luz. Aí eu disse para vocês que o som difratava mais que a luz, por quê? Por que foi que eu disse? O comprimento, muito bem, o comprimento do som é maior, isso mesmo, muito bem, tá vendo? Por isso que difrata mais. Olha o que a letra C diz. O comprimento de onda do som é muito maior do que a da luz. Perfeito. Foi o que a gente disse. Tá vendo? E a onda sonora sofre mais de difração se comparado com a luminosa. Perfeito, tá vendo? Pois até eu tive um susto, viu, Deneb, também, viu? Sim, deixa eu falar rapidinho com vocês sobre interferência. Interferência no Enem é importantíssimo, é o último, tá? No Enem é o mais importante, tá, gente? Interferência é ondas de frequências iguais que interferem uma na outra. Aí essa interferência pode acontecer de duas formas, construtiva ou destrutiva. Construtiva e pode acontecer de forma destrutiva. Destrutiva. Gente, construtiva, as duas vibrações vão ter o mesmo sentido, tá vendo? Ó, vão ser para cima, por exemplo. E destrutiva, as vibrações vão ter que ser inversas, no caso, desculpa, é isso mesmo, muito bem. Para cá e aqui para cá. Beleza? E aí, gente, construtivo, o que vai acontecer, olha só, se vocês forem perceber, as duas ondas, tanto a da direita quanto a da esquerda, ó, quando elas se aproximam, quando elas entram em contato, o que acontece? Elas se somam, tá vendo? Viu lá? Há, inclusive, gente, a geração de uma coisa que a gente chama de ventre, que vai ser esse aumento, tá vendo? O quanto que aumentou para essas ondas. Se liga, essas ondas precisam ter frequências iguais, tá? Tem que tomar cuidado com isso. A gente chama de interferência. Exemplo de interferência construtiva. Tô com uma lâmpada no meu quarto, olha aqui, ó, prática, viu? Ó, vou desligar essa luz auxiliar que eu tenho aqui. Olha como a minha imagem ficou, se liguem, viu? Olha como a minha imagem ficou. Vou ligar uma outra lâmpada, ó, iluminou mais, tá vendo? Então, uma lâmpada interferiu na outra, mas foi um tipo de interferência construtiva. Por quê? Porque houve o aumento do brilho. A mesma coisa, Deneb, tu tem uma caixa de som, tu liga outra caixa de som auxiliar do lado, essa outra caixa de som vai interferir na outra, só que vai ser uma interferência construtiva, porque você vai ter um som mais alto. Beleza? E a destrutiva já é o contrário, gente. A destrutiva, uma vai anular a outra. Tá vendo aqui, ó? Ó, porque elas possuem ali, ó, tá vendo? Vibrações contrárias, ó. Aí, ó, quando elas se juntam, elas se cancelam. Exemplo disso, gente, é muito comum, tá? Ó, rádio pirata é destrutiva. O Enem sempre cobra. E a galera erra, não sei por que a galera erra. Mas rádio pirata acontece porque as frequências são tão parecidas, tão próximas,
e aí acontece uma interferência destrutiva. Outra coisa, fone de ouvido com cancelamento de ruído. Também acontece a mesma coisa. Há esse cancelamento de ruído porque o fone de ouvido estuda o ambiente e aí ele vai jogar, ele vai lançar, beleza? No seu ouvido, uma frequência que é contrária àquela outra. Aí ela se cancela. Beleza? Uma questãozinha. Em uma corda, 2 pulsos de ondas, no caso, 2 pulsos de onda propagam. Esse isolamento acústico que faz na casa também conta como interferência destrutiva? Não, Edilson. Na verdade, ali o que você vai fazer é atrapalhar a difração. Ali, você não deixa com que o som saia ou que o som entre. Beleza? Você interfere na difração. Não vai ser uma interferência em si. Interferência só vai ser quando você gerar uma outra onda que tem ali uma frequência semelhante. Beleza? Ou, em uma corda, 2 pulsos de onda propagam-se em sentidos opostos, conforme mostra a figura. Encontre a alternativa que representa corretamente a propagação dos pulsos de onda nos seguintes momentos: antes da interferência, durante a interferência e após a interferência, respectivamente. E aí, o que é que vai acontecer? Isso aqui está acontecendo o quê? Ó? Qual é o fenômeno que está acontecendo aqui? Interferência destrutiva. Muito bem, interferência. A interferência vai ser destrutiva ou construtiva? Construtiva. Construtiva. Muito bem, tá vendo? Ó, construtiva. Então, da letra A, né? Isso, ó. Porque eles vêm, se somam, depois eles continuam, tá vendo? Letra A de amor. Muito bem. Olha a outra aqui, ó. A imagem a seguir, isso aqui não necessariamente é dessa outra, não. Pode ser de qualquer assunto, tá? Que a gente vê hoje. A imagem a seguir ilustra o Cebolinha e a Mônica separados por um muro. Apesar dessa separação, o Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica chorando e chamando por ele. O fenômeno acústico que permite que isso seja possível é denominado o quê? Difração. Muito bem. Difração é o que mesmo, Lu? Me lembra aí? Isso lembra? Difração do... A capacidade? Esqueci o nome do fenômeno de contornar. Contornar os obstáculos, não é isso? Muito bem, ó. Outra, rapidinho. Alex encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais e superior possuem isolamento acústico. Olha, Edilson, aqui o caso, isolamento acústico. A porta da sala para o exterior está aberta. Alex chama Bruno, que está fora da sala. Pode-se afirmar que Bruno escuta Alex porque, ao passar pela porta, a onda sonora emitida por este sofre o quê? Difração. Muito bem, tá vendo? Aí, se tivesse fechada, ele ouviria? Não. Não, porque aí você tem isolamento acústico. Isolamento acústico vai interferir justamente nessa questão da difração. Olha, uma do Enem, olha, que legal. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Este conjunto pode formar uma escala musical. Entre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? A nota Si. O que significa uma mesma oitava? É tipo assim, cara, como é que eu vou te explicar isso? É a altura mesmo em si, Edilson, porque, por exemplo, a gente conhece o Dó, mas assim, a nota Dó existem várias oitavas. Você tem o Dó 3, você tem o Dó 4, o Dó 5, ou seja, quanto mais você sobe esse valor, mais agudo vai ficando, entendeu? Tranquilo? Ah, que tem no violão, quando você vai pulando as casinhas. Isso mesmo, justo, muito bem. Olha, todo mundo B. Peraí, ela tinha dito E ou B? B. B? B. B. Bolsonaro. Gente, vamos lá, eu quero que vocês me digam. Mas nesse caso de Dó, altura, Ré, ele Mi, se... Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quem é
quem é que vai ser a mais grave? Que ele disse aqui, Vai que é ser a mais baixa. Muito bem. E a mais alta? Sim. Gente, Só essa questão da altura, ou seja, agudo ou grave, tem a Isso ver. não é amplitude, não, porque eu achei que era amplitude por causa da altura. Eu Por que que também não passou lembra? pela cabeça. Mas é Isso. Porque, intensidade, olha, né? ele quer saber assim, ó, ela vai ter o menor o quê, ó? O menor o quê? O que ela vai ter menor? A altura. E Edilson. Quando a gente tá fazendo dó, ré, mi, Ah, fá, tá. Não, sol, lá, não. si, Foi mal, dó. foi Tá vendo? mal. Ó? Você fica mais agudo. Então, se fica mais agudo, gente, é porque a frequência é maior, pô. Tá vendo? Se a frequência é maior, é porque o comprimento de onda é o quê? Menor. Menor, tá vendo? Peraí. Ela tem um menor comprimento de onda, porque ela é mais agudinha, mais aguda. A gente faz. Vezes. Se a gente for, se a gente for analisar as pregas vocais, quando a gente faz essa escala, vocês vão perceber que no que vai passando, a prega vocal vai fechando, porque ela vai ficando muito pequenininha, porque o comprimento de onda é muito pequeno, a gente precisa de intensidade. Não, não diga isso não, Clary. Clary, eu amo música, cara. Eu amo música. Demais, demais, demais. Muito, muito, muito mesmo. Parte teórica, né? Isso, muito bem, isso mesmo, justo. Por isso que mulheres tendem a quebrar taças com muito mais facilidade, né? Taças com muito mais facilidade. E gente, vocês sabiam que antes, na Europa, os caras lesionavam as pregas vocais na infância para que eles se tornassem o que a gente chama de sopranista, que são homens com vozes femininas. Acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso, né? Mas eles faziam muito bem, faziam a castração. Aí, Deneb, mesmo assim, quando a castração não fazia efeito, porque muitas vezes o corpo, Deneb, continuava produzindo testosterona, utilizando a próstata. E aí, quando não dava certo, eles lesionavam as pregas vocais. Mano, é bizarro, né? Ô, Deneb, tudo isso porque mulher não podia cantar. Uma parada tão estranha, né? Porque não era só chamar uma mulher para cantar. Não podia, né? Palhaçada. Olha outra do Enem. Vou fazer só essa e eu já libero. Oi, Ellen. Frequência seria se fossem oitavas diferentes. Aí sim. Beleza? Uma manifestação comum das torcidas de estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme ilustração. Calcula-se a velocidade de propagação dessa onda humana, que é ali de 45 km por hora. E cada período de oscilação contém 16 pessoas que levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Uma ola mexicana, nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de quanto? Então, vejam, ó, a velocidade é de 45 km por H, e agora a gente tem também o comprimento de onda. São 16 pessoas, percebam. São 16 pessoas, beleza? E aí essas 16 pessoas estão separadas entre si por 80 centímetros. Olha, ele vem, tá vendo? Sobe, 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 desce, tá vendo? A ola, ela é assim. Mas percebam, uma onda completa, gente, tá sendo aqui com quantas pessoas uma onda completa? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? São com 5. Então, nesse caso, quando a gente fizer 5 vezes 8, vai dar 400, né? Ó. Tem, Jéssica, tem sim, viu? Ó, aqui primeiro a gente vai botar em metros por segundo, então divide por 3,5. Fica 450 sobre 36. Alguém faz aí? Vai ver quanto é que dá? É, 12,50. 12,5 no caso. quanto? 12,5. 12,5. Certo, valeu. Muito bem. Pronto. E aqui, ó, você vai ter 4 metros. Beleza? Então fica, olha, velocidade é lambda vezes F.
Então, a velocidade fica 12,5 igual a 4 vezes F. Então, F só pode ser 12,5 dividido por 4. Aí, ó, F vai ter que ser igual a 125 sobre 40. O que vai dar aqui, né, gente? 3, alguma coisa, ou seja, 3,7. Letra E. Ellen não pode considerar as 16 pessoas, porque ele falou assim, ó, cada período de oscilação, tá vendo, ó, tem 16 pessoas, ou seja, significa que ela completa, tá vendo ali? Ela completa ali, ela vai ter 16 pessoas. Mas se você for perceber aqui, ó, ela tá acontecendo dessa forma, ó, tá vendo, com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Gente, é isso, vou liberá-los, vou mandar o slide e também a lista de exercícios, tá? E aí, na dúvida, o que vocês sentirem, me procurem, beleza? É isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, viu? Boa noite. Tchau, Fabrício. Tchau, tchau, pessoal. Meu Deus, só minha garganta.